Olá, bem-vindo ao Universo da História. Eu, professor Oswaldo, e você. E nesse vídeo nós vamos fazer uma análise da série WandaVision, mas por um olhar da história, tentando entender alguns processos que estão colocados lá, tentando entender algumas nuances da série. Bem, primeiro, lógico, todos nós sabemos, a série ela segue os acontecimentos do último filme, Guerra Infinita, Ultimato. Ele parte daí para a continuidade dos acontecimentos. E dentro desse contexto, a linha narrativa da série busca trabalhar através dos sitcoms, as comédias de situação. Comédias estas que foram criadas, elas surgiram, digamos assim, a primeira dessas comédias surgiu na Inglaterra, a primeira. Ali por volta de 1946, 1947. E depois foram para os Estados Unidos, Começaram a ser também feitas nos Estados Unidos, ali no final da década de 50 para a década de 60, mais especificamente até a década de 60. Bem, séries que mostravam o dia a dia, o cotidiano, filmadas inicialmente com uma única câmera. E a série faz uma caminhada por todas as diferentes séries, desde a década de 60 até a década de 80, 90 e início do século 21. Numa homenagem muito legal a todas essas séries, aludindo a algumas várias, como I Love Lucy, uma das primeiras séries, depois Feiticeira, e aí vai. Várias séries ao longo das décadas. De uma forma muito legal, uma homenagem muito legal. Só que tem uma coisa. Há um outro aspecto que aparece aí. Desde as séries iniciais, dessas sitcoms, vamos pegar, por exemplo, a série I Love Lucy, a mulher que está posta, é uma mulher que, ao mesmo tempo, está engajada dentro de um lugar sob o olhar dos anos 60. Então, aquela mulher dona de casa, aquela mulher voltada para os afazeres domésticos, mas que, mesmo assim, já tem um tino diferenciado, já traz um toque meio revolucionário, principalmente com I Love Lucy. E nós temos ao longo destas séries, se você observar as mulheres ao longo dessas séries, até chegar aos dias atuais, nós temos um processo de transformação nas mulheres e como elas são representadas, elas são mostradas nessas séries. E isso acontece também com a Wanda, se você olhar. Ela começa como aquela esposa, dos anos 60, comportada, voltada ao cotidiano, mas ela vai se transformando, ela vai mudando, ela vai tomando uma inquietude maior cada vez mais, até porque ela está se descobrindo ao longo da série. A Wanda vai se descobrindo, ela vai entendendo os seus poderes, vai entendendo o quanto ela é poderosa, de tudo que ela é capaz. E, de uma certa forma muito legal, isso alude à própria mulher, que durante o século XX sofreu todo um processo de emancipação, de descoberta, de empoderamento, principalmente a partir da segunda metade do século XX. E isso aparece muito bem na série, nas próprias transformações que a Wanda vai sofrendo e de uma consciência cada vez maior que ela tem dos seus poderes. É a própria mulher se descobrindo, e se sentindo cada vez mais empoderada ao longo da segunda metade do século XX
para o século XXI. E dentro deste olhar, nós temos uma personagem muito significativa, que é justamente a Agnes, que depois descobrimos não é alguém que está ali enfeitiçada por ela como todos os outros. Porque, na verdade, né, você também tem nessa série, de uma forma muito magistral, discutida algo que nós estamos tendo hoje aqui, que é a dor da perda, o sofrimento, a angústia de todos os nossos próximos terem se ido, alguns deles, o Covid presente na nossa vida, tirando de alguns de nós seus parentes mais próximos. E justamente a série também trabalha isso, a dor da perda. Afinal de contas, a Wanda perdeu seus pais, a Wanda perdeu o irmão, perdeu o Visão, porque ele morre diante dos olhos dela 2 vezes. Então, a dor da perda também é colocada numa época como hoje. Daí, a Marvel sempre tão oportuna em relação à época. Isso é uma característica da Marvel. A Marvel sempre discute, coloca em seus quadrinhos a realidade ao redor de nós. Fez isso em vários momentos, né? Podemos pensar nisso quando pensamos em Guerra Civil e em outras histórias que discutiram diferentes momentos, né, da realidade norte-americana e, por vezes, do mundo. Bom, mas vamos voltar. Agnes, aquela bruxa, né, que não está enfeitiçada por ela e que está presente ali, que alguns colocaram como vilã. Não, na minha opinião, ela não é vilã. Ela é apenas uma mulher também que se descobriu poderosa e está observando uma outra mulher e tentando, na medida do possível, entender essa outra mulher que se torna poderosa também. Essa personagem, a Agnes, ela vem de uma outra personagem dos quadrinhos chamada Agatha Harkness, que foi criada por Stan Lee entre 1969 e 1970, mas ela só vai aparecer numa história em quadrinho realmente em 1970. E essa personagem, ela é uma bruxa que vem ao longo dos séculos, desde lá das bruxas de Salem, né? E ela vem de lá até os dias atuais. Ela vai ser, inclusive, nos quadrinhos, uma mentora da feiticeira Escarlate, a Wanda, né, nos quadrinhos. E aqui eu acho que passo a passo isso vai acontecer. Se você lembrar, eu não quero dar spoiler, mas há um momento em que a Agnes diz: Você vai precisar de mim? E o que a Wanda responde: Se eu precisar, eu sei aonde encontrar. Eu sei onde encontrar você. Não quero deixar bem claro aonde, porque eu não quero dar spoiler para você, quero que você assista, né? Mas essa personagem. Ah, e aliás, já comentando aqui, vamos ter um vídeo sobre as bruxas de Salem. Importante a gente conhecer. Afinal de contas, WandaVision trouxe esse assunto das bruxas de Salem. Então vamos conhecer, né? Vamos levantar o que foi esse momento, que eu diria terrível da história norte-americana, que foi a acusação e a condenação de algumas mulheres que foram vistas como bruxas nos Estados Unidos e na cidade de Salem. Vamos comentar sobre isso. Mas voltando para a série. Nós temos então a Agatha justamente representando essa mulher já empoderada, essa mulher já ciente de seus poderes em relação a uma outra que ainda está se descobrindo. E a relação que se apresenta entre elas, né? E esse poder meio dúbio ainda, que tanto pode se encaminhar para o mal quanto para o bem, né? E a mulher se descobrindo como aquela que pode ser a que vai decidir os rumos da sua própria vida e também participar dos rumos da sociedade. Muito bem colocado na série. Mas vamos mais para frente. Nós temos o Visão, outro personagem muito bem colocado aí. Visão, o personagem do Visão foi criado em 1968, auge da Guerra Fria. E ele é um sintozoide. O que é um sintozoide? Um ser artificial que foi criado, né, e foram
criadas partes dele imitando órgãos humanos. Ele é uma imitação de um ser humano, algo que a gente não define muito bem, né? E, na verdade, se você pensa no período da Guerra Fria, nós temos essa questão dúbia de nós, seres humanos, o que é certamente ser seres humanos, todo esse questionamento que está posto à Guerra Fria, a possibilidade da destruição nuclear. E o que nós viraríamos se houvesse uma destruição nuclear? Alguma coisa semi-humana? Então, toda essa discussão está posta ali no Visão, né? Essa discussão desse ser não bem humano, que nós podemos até virar de repente. Mas, em 1989, é criado o Visão Branco, né? Ele é destruído nas séries em quadrinho, desmontado, ele é desmontado e remontado. E quando ele é remontado, ele ressurge como o Visão Branco, isto é, zerado, né? Ele tem as memórias a respeito do passado, mas ele não tem os sentimentos a respeito desse passado. Ele pode ter até as memórias, mas ele está meio que zerado, em branco, para uma coisa nova, para ser uma coisa nova. Então, justamente ele em branco representa a página em branco. Inclusive, uma curiosidade: o Visão, quando foi criado originalmente, ele era para ser todo branco, uma página em branco. Ele já era, porque ele seria aquilo que nós poderíamos ser, né? Mas problemas de impressão na época não permitiriam que ele fosse branco. Então deram algumas cores para ele. Na verdade, fazê-lo em branco em 1989 foi trazer ele à origem de como ele foi pensado, para ser originalmente. Bom, mas o que representa esse Visão Branco? 89, queda do Muro de Berlim, a União Soviética se desmantelando. E nós temos em 1990 a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Guerra Fria acaba, uma nova realidade surge, uma realidade que nós não entendemos muito bem, uma nova ordem mundial que está sendo construída, né? Inclusive, em 1989, Francis Fukuyama, em um artigo seu, escreveu sobre o fim da história, né? O triunfo com o triunfo que ele colocava das democracias liberais, do capitalismo, a história tinha chegado ao seu final, coloca ele. Não haviam mais contradições, o mundo estava posto de uma determinada forma, a história acabou. Bastante polêmico, tremendamente polêmico. Não é bem assim. Realmente não é bem assim. E, como eu disse, bastante polêmico e até hoje muito questionável essa ideia, que ele até levou adiante. Bom, mas representa essa ideia do mundo terminando, de uma página em branco a partir dali. Isso fica retratado no personagem Visão. Depois, vamos pensar em Shield e Sword, que aparecem nos filmes da Marvel, nos quadrinhos, né? E que agora também apareceu na série WandaVision, de grande sucesso. A série de maior sucesso no mundo na atualidade. Vamos pensar, a SHIELD foi criada em 1965, em plena Guerra Fria. Né? Em plena Guerra Fria. SHIELD, escudo, que representa a defesa. Defesa do quê? Da América. O próprio Capitão América, ele usa o quê? Um escudo para a defesa da América. Ele é o sentinela da liberdade. Defesa da América. SHIELD. Mas, em 2004, é criado o quê? SWORD, uma espada. SWORD significa espada, para atacar. Por quê? 2004. O que nós tivemos antes de 2004? Mais especificamente no ano de 2001? Exatamente. A derrubada do World Trade Center. O ataque ao Pentágono. Os Estados Unidos atacados em seu próprio território. E a própria postura norte-americana muda a partir daí. Aquele país que se defendia,
que jamais tinha sido atacado em seu próprio território, foi. E a partir de então, os Estados Unidos descobrem que apenas se defender não é mais o suficiente. Você tem que atacar também para também se defender. Apenas um escudo não basta. O ataque com uma espada também. Então, justamente uma nova concepção que o norte-americano passou a ter a respeito de como é se defender. Se defender também é atacar agora. E isso fica representado na SWORD, justamente surgindo a partir de 2004. Fizemos aqui uma análise rápida para você a respeito dos principais aspectos historicamente vistos da série WandaVision. Se você não assistiu, assista. Excelente série. E para depois assistir as outras séries que virão, como Falcão e o Soldado Invernal e outras do Loki e tudo mais. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Como eu disse, viremos com um vídeo falando sobre as bruxas de Salem. Aguarde! Ah, e não se esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau!